Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia para todos, sejam bem-vindos para mais um dia na presença do Senhor. Estamos aí nessa terceira semana, nesse propósito, de busca, nessa jornada, de consagração, de busca da presença do Senhor. Como sempre temos dito aqui, temos comentado aqui, que para alguns casos pode ser que esteja demorando, mas não desista, persevere, insista, que certamente você vai alcançar, você vai chegar mais perto do Senhor e você vai ver essa mudança na sua vida espiritual. Olha, não existe nada melhor do que a presença de Deus, nada que nos dê mais segurança, que nos dê mais paz, que realmente nos faz ver como nós somos. A presença de Deus emana luz. Quando nós estamos na presença de Deus, as trevas são dissipadas e conseguimos nos ver de fato como nós somos, como fomos criados por Ele, tá bom? E é por isso que nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você, quero, antes de prosseguirmos aqui, pedir a Deus que tome a frente dessa transmissão, que Ele possa se revelar ao seu coração, falar ao seu coração e você também receber dele aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando, que, claro, o propósito, como nós já falamos, é a presença do Senhor, tá bom? Então, se possível, feche os olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez em oração e nesse momento para colocar diante de Ti essa transmissão e pedir sabedoria, pedir direção, pedir entendimento, pedir ao Senhor que nos guie, nos dê, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a oportunidade de podermos conhecê-lo mais, Senhor. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso, nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos inspiração, direção, entendimento, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. É o que pedimos até o momento, em nome de Jesus, e também agradecemos. E você que concorda, diga amém. Amém? Bom, certamente nós estamos na presença do Senhor e, como sempre, já entendemos que é o lugar que a gente não pode sair, precisamos permanecer na presença de Deus. Você que já está aí conectado com a gente, você pode compartilhar a mensagem, pode enviar o link para as pessoas que você puder enviar este link, mande com uma mensagem, comece a compartilhar nos grupos, você líder, no seu grupo de ministério, você que faz parte da obra de Deus, envia para os outros irmãos, não importa se ele vai receber de outras pessoas, vamos bombardear os nossos irmãos aí com link, convidando para que ele venha fazer parte também dessa jornada e assim buscarmos mais da presença do Senhor. Então, convocamos aí a todos os irmãos para juntos buscarmos de Deus, para juntos clamarmos ao Senhor. Então, vamos, em nome de Jesus, compartilhar. Mas compartilhe com uma mensagem, convidando, olha, nós estamos no ar, a igreja está transmitindo agora ao vivo, e eu lembrei de você agora, estou mandando o link para você também participar, porque eu creio que existe algo de Deus para você na transmissão hoje. Fala com ela, convida, e eu tenho certeza que Deus vai se revelar a esta pessoa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Bom, hoje, sexta-feira, nós temos cultos aqui na igreja, às 9, às 15, às 18, às 19h30. Lembrando também que no domingo agora, nós teremos os cultos de manhã, de fortalecimento, de busca por mais de Deus, às 8 da manhã, às 10h30 da manhã e às 7 horas da noite, às 19 horas. Às 19 horas, nós teremos o culto do aniversariante do mês de setembro. Então, você que neste mês de setembro está completando mais um ano de vida, venha estar conosco, venha participar conosco em nome do Senhor Jesus, e eu creio que vai ser uma bênção, tá bom? Bom, eu já vou entrar aqui na palavra de Deus. Nós estamos esmiuçando aqui aquela mensagem de Números no capítulo 23, que foi lida na quarta-feira retrasada e que o Senhor tem falado muito ao nosso coração. O versículo 19, Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, Deus não é homem para mentir. Nós já falamos essa questão aqui logo na segunda-feira. Aquilo que Deus fala se cumpre, porque a palavra de Deus libera poder. A Bíblia chega a afirmar em Hebreus 6,18 que é impossível Deus mentir.
Quando Deus libera uma palavra, nas palavras liberadas por Deus, ela vem com poder para trazer à existência o que Deus falou. A Bíblia também diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Na versão da linguagem de hoje, diz que ele não é como ser humano para mudar de ideia, que ele não muda de ideia. De fato, o pensamento de Deus no início continua, permanece até hoje. Ele tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo propósito com a sua vida e com a minha vida, né? E aí ele diz assim, olha, porventura, diria ele e não o faria. Nós vimos também na linguagem de hoje que diz, Deus prometeu alguma coisa e não cumpriu. Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Nós aprendemos ontem aqui acerca da promessa de Deus. Tanto ontem como na quarta-feira, falamos aqui sobre a questão da promessa. Qualquer dúvida, você vai lá na mensagem de ontem, da transmissão de ontem, né? Ele prometeu, ele vai se cumprir. Como nós vimos, precisamos ter discernimento, entender se aquela promessa realmente veio de Deus, né? Precisamos entender que a promessa está conectada ao propósito para o qual fomos gerados. Precisamos também entender que existe o tempo para aquela promessa se cumprir, tá certo? E aí, no finalzinho do versículo, ele diz assim, ou falaria e não confirmaria. Lá na versão da linguagem de hoje, diz assim, olha, ele fala que faz e faz mesmo. Por quê? Porque aquilo que Deus fala revela algo muito importante para nós. Revela o quê? Revela o coração de Deus, a intenção do coração de Deus. É importante você entender o seguinte, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, nós podemos concluir que Deus também fala do que o seu coração está cheio, daquilo que está em seu coração. Então, quando você recebe de Deus uma palavra, quando Deus fala algo com você, naquilo que Deus está lhe falando, Deus está revelando o coração dele para você. Ele está mostrando a intenção do coração dele para você. E é importante que você entenda isso, né? Que você perceba ali o que realmente está no coração do Senhor relacionado à sua vida, relacionado ao propósito que Ele tem com você. Naquilo que Deus fala, o que Ele fala, Ele tem a intenção de fazer. Ele já planejou, né? Aquilo não é aleatório, né? Às vezes a gente libera uma palavra, conversando com uma pessoa, fala uma coisa ali, na hora, dependendo do que a pessoa falar, a gente fala algo para confortar, para consolar, ou dependendo, de repente ela fala algo que nos agride, que nos ofende, a gente também vai lá, fala algo que agride a pessoa, aquela coisa toda, mas nem tudo que nós falamos, né, nem todas as palavras que saem da nossa boca são planejadas, né? Muitas das palavras que saem da nossa boca são frutos de emoção, são frutos, né, de sentimentos, frutos, né, de algo que acontece ali de repente e a gente acaba falando. É claro que o coração provavelmente está cheio daquilo ali, mas não significa que tínhamos planejado falar aquilo. Quantas coisas aí está no seu coração cheio, né, de tantas coisas que você até gostaria de falar, mas você não fala por vários fatores, que pode ofender alguém, você fica com receio, enfim. Então, você não tem coisas que a gente fala, mas que a gente não planejou. Não significa que não estava no coração, mas não planejou falar. Aquilo saiu, né? De repente, na hora, né, pressionado ali, a pessoa falou aquilo que ela deveria. Como uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa que ela estava com o microfone na boca, né, em um determinado lugar, e o microfone dela, o microfone encostou na boca, ela recebeu um choque. E na hora a pessoa xingou um palavrão. E a pessoa parece que estava no culto, se eu não me engano. Olha que coisa. Aquela pessoa tinha planejado falar aquele palavrão? Não. O coração dela estava cheio, mas ela não tinha planejado. Mas Deus é diferente. As palavras que saem da boca de Deus não saem porque Deus está sendo pressionado. Deus não recebe pressão de nada, de ninguém, né? Você vai lá, pressionou Deus com a sua oração, e aí Deus te deu uma palavra porque você pressionou Ele, né? E é porque você pressionou tanto, que agora Deus, então vou falar. Não, irmãos, Deus, aquilo que Deus fala, Ele planeja, né? Deus, o nosso Pai. É até estranho eu falar isso, mas é para o nosso ensino, nosso entendimento. Deus tem consciência do poder da sua palavra. Deus sabe
do que a sua palavra pode construir e do que a sua palavra pode destruir. Ele sabe que as suas palavras carregam virtude, poder. Jesus, ele diz que as palavras dele é espírito de vida, vida e saúde. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela não sai por acaso, né? Ela não sai porque Deus foi pressionado, porque de repente entrou uma emoção e na emoção Deus falou. A gente fala muita coisa na emoção, né? A gente fala muita coisa movidos por uma emoção. Deus não. Deus não. As palavras do Senhor são medidas. Ele fala no tempo certo, a palavra certa, na hora certa. Então, ele não fala por falar, ele não joga conversa fora. É importante você entender isso. Então, quando Deus fala algo, quando Deus te dá uma palavra num culto, você entende, não, essa palavra veio de Deus para mim. Você precisa entender isso. Deus está revelando, através daquela palavra, a intenção do coração dele. O coração dele, relacionado a você, relacionado àquela causa, está sendo revelado para você. A vontade dele está sendo revelada. Portanto, se Deus lhe der uma palavra dizendo não para você não fazer, não faça. Deus já está deixando claro para você, com a palavra dele, que ele não quer que você faça aquilo. Mas muitas vezes a gente insiste, teima para poder fazer, e Deus já falou, olha, não é essa a minha vontade, não é o que eu quero. Ele está mostrando para você o coração dele. Ele está revelando para você a intenção do coração dele. Quando o povo de Israel estava no exílio, e muitos profetas, né, que também estavam no exílio, começaram a falar, dizendo que estava falando da parte de Deus, e Deus não mandou falar nada. Deus não mandou que dissesse nada, mas eles falavam, como se fosse Deus que estivesse falando, como Deus estivesse mandando eles falarem. E aí Deus usa o profeta Jeremias para falar ao povo, e aí Deus fala assim, olha, em Jeremias capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então Deus revela para o povo assim, olha, eu estou revelando para vocês os meus pensamentos. Estou revelando para vocês a motivação do meu coração, a intenção do meu coração. Na palavra de Deus, na palavra que a gente recebe, que vem de Deus, Deus revela, como eu disse, o seu coração, a motivação do seu coração. Deus revela o que há no coração dele, relacionado à causa pela qual ele está nos falando, da qual ele está nos falando, ou relacionado a nós. Né? Se é para nos repreender, quando Deus chama a nossa atenção, através de uma palavra dura, ele está revelando a nós o que há no coração dele, está nos corrigindo, porque aquilo de alguma forma, né, gerou uma ira, enfim. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus vem revelando o que há no coração de Deus. Em segundo lugar, a palavra que sai da boca de Deus, ela é planejada. Deus não fala nada sem planejar o que vai falar, como falar, quando falar, com quem falar, através de quem falar. Tudo isso é planejado por Deus, através de quem Ele vai falar. Quantos de vocês estão participando agora dessa transmissão e receberam uma palavra de Deus que falou o seu coração, mas não foi através da minha pessoa, do seu pastor, que sou o seu pastor, né? Foi através de uma outra pessoa, de repente através de um pastor auxiliar, através de um obreiro, e que Deus falou, porque Deus planeja tudo isso. Deus planeja através de quem Ele vai falar. Ele planeja o que Ele vai falar. Ele planeja com quem Ele vai falar. E na hora que vai falar, Ele não fala nada fora da época, nada fora do tempo. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai te falar uma palavra para gerar confusão na sua mente, para gerar um enigma na sua mente. E é importante você entender isso. Quantas vezes pessoas oram pedindo a Deus uma palavra, abrem a Bíblia e não encontram nada, vão lendo, de repente falam assim, pastor, eu pedi a Deus uma palavra, abri nesse texto aqui e não entendi. Me explica que essa palavra que Deus me deu. Não, Deus não te deu essa palavra. Deus não te deu essa palavra. Porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele se faz entender com clareza.
Deus não é Deus de confusão, de enigmas, para dar um sonho à pessoa, e aí no outro dia a pessoa tenta desvendar aquele sonho. Calma aí, eu sonhei com macaco. Macaco pula e aí começa a tentar. Esquece. Se você teve um sonho e no dia seguinte você não teve entendimento daquele sonho, esquece, foi só um sonho. Porque Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus não vai te dar um sonho para gerar uma confusão na sua mente. Aí a pessoa começa a caçar com um, caçar com o outro, vai pesquisar na internet o que significa aquele sonho e começa a achar um montão de coisa que não tem nada a ver com o que Deus está falando, com o que Deus quer que ela saiba. Foi só um sonho. Agora, se você teve entendimento, Daniel, ele disse que Deus deu a visão a ele e ele teve entendimento da visão. Né? Daniel, no capítulo 10, deixa eu ler aqui para você. Daniel, capítulo 10. Só confirmar aqui rapidinho para poder não ficar nas minhas palavras. O versículo 1, Daniel 10, 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, quando Deus nos dá, Ele nos dá entendimento da visão, nos dá entendimento da palavra. Né? Jeremias capítulo 1, versículo 4, eu costumo usar esse versículo para poder explicar isso. Jeremias disse, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A palavra vem dizendo. Não disse nada, então não é a palavra de Deus para você. Pode ser que a palavra, Deus tenha alguma coisa para falar, mas não naquele dia. Né? De repente vai ser num outro dia. É importante você entender isso. Quando Deus fala, Ele se faz entender o que Ele está falando. Ele deixa claro o que Ele está falando. Ele não vai gerar um enigma para poder gerar uma confusão. Como eu já disse, Ele não é Deus de confusão. Deus planeja o que fala. Deus planeja através de quem Ele fala. Deus planeja com quem Ele fala. Deus planeja a hora que fala. Então, a palavra que vem revela o coração de Deus para nós, a intenção do coração de Deus para nós. E a palavra que vem, ela não vem por acaso. Ela não vem porque Deus se sentiu pressionado. Deus não fala nada por pressão. Né? É claro que o coração dele, que ele fala que o coração dele está cheio, diferente de nós, ele não é pressionado, não fala por pressão. A gente às vezes fala bobagem porque somos pressionados. Deus não. Deus não. Então o que ele fala é planejado. A palavra dele revela o coração dele. E aquilo que ele fala, ele tem intenção de cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. E aí, o que nos resta fazer uma vez que a palavra de Deus vem a nós? Nos resta ouvir. Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Vá para Provérbios, o capítulo 4, por favor. No versículo 20, ele diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. É isso que nos resta. Nos atentarmos para aquilo que Deus está falando. Voltar a nossa atenção para aquilo que Deus está falando. Voltar a nossa mente, o nosso pensamento. É importante você entender isso. Você precisa começar a ignorar aquilo que está ao redor, que está falando diferente do que Deus está falando. E focar apenas na palavra. Talvez circunstâncias ao seu redor estão dizendo diferente do que você está recebendo pela palavra. Foque na palavra. Se atente para a palavra, se inclina os seus ouvidos às razões da palavra. A palavra tem razão. Ele diz ainda, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Não deixe. Essa expressão aqui nos faz entender que alguma coisa vai tentar tirar de diante dos nossos olhos a palavra que Deus nos deu. O inimigo vai tentar usar situações, pressões, dificuldades, até outras pessoas com outras palavras, para fazer com que se aparte dos teus olhos, de diante dos teus olhos, a palavra. Não deixe isso acontecer.
Não permita que isso aconteça. Se você está percebendo que algo está tentando tirar a sua atenção do que Deus lhe disse, repreenda no nome de Jesus e fique firme. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Guarda, tenha o cuidado de guardar aquilo que Deus está falando com você. A palavra que Deus está falando. Tenha cuidado de preservar a palavra do Senhor no seu coração. É muito importante, querido. Não tem nada que se compare ao ouro, à prata, ao rubi, nenhum metal precioso, nada. Tem um valor, se compara ao valor que a palavra de Deus tem. Então o diabo vai tentar roubar, você tem que preservar no seu coração, dar valor à palavra, manter no seu coração. Né? Por quê? Ele fala no versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha que interessante para quem acha. Porque Deus não é de jogar a conversa fora. Ele não fala por falar. Quando fala, ele revela a intenção, ele planejou falar naquele dia, aquilo que ele está falando. Existe um propósito naquilo e agora nos cabe guardar, perseverar naquilo e manter no nosso coração, porque aquela palavra é vida. Vida mesmo, faz você ter vida. Tudo, vida tanto para a sua alma, para o seu espírito, como para o seu corpo. Porque a palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito, mas que também afeta o nosso corpo. Alimenta o espírito, mas também reflete no nosso corpo. Ele diz aqui, é vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, voltando para Números 23, né, como Balaão disse para Balaque, ele diz assim, olha, o que Deus fala, ele faz. Ele vigia, ele garante o que ele fala. Ele vela pela palavra dele. Então, ó, o que fala, ou falaria e não o faria. Lá em Isaías 66... não lembro agora o versículo, mas Isaías 66, diz assim, Isaías faz uma pergunta, ó, Deus faz a pergunta através de Isaías, abriria eu a madre e não geraria? Então é Ele que abre a madre, é Ele que abre a mente, Ele que abre o entendimento e não geraria? Então Ele abre o entendimento para gerar algo, para materializar algo na nossa vida. Então, a palavra de Deus, querido, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes. Quando Deus fala, Deus revela a intenção do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Quando Deus fala, o coração dele está cheio daquilo que ele está falando. Quando Deus fala, ele planejou falar. Ele não fala nada sem planejar. Ele não fala algo por pressão, não é movido por pressão, por emoções, por sentimentos. Deus planeja o que fala, Deus planeja através de quem fala, Ele planeja com quem Ele fala e Ele planeja o momento que Ele fala. Então, se a palavra veio, esteja seguro disso. O que nos resta? Nos resta crer, nos resta confiar, nos resta nos atentar para aquilo que Deus está falando, dar atenção, com diligência a ouvir o que Deus está dizendo. A gente precisa fazer isso com diligência, né? Como ele diz, filho, atenta para as minhas palavras, inclinar os nossos ouvidos às razões dele, ter esse cuidado de não permitir que seja apartado dos nossos olhos, mas guardar no nosso coração, porque vai gerar vida. Amém? Bom, eu quero orar com você agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos juntos, né, falar com Deus. Estamos aí no final dessa terceira semana, dessa jornada de busca, dessa jornada de consagração, e eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus, lembrando e aí que no nosso final de semana, como hoje mesmo, nós teremos reuniões especiais aqui na igreja, né? No domingo teremos aí a busca da presença do Senhor, o culto do aniversariante à noite. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos colocar diante de Deus o nosso coração. Lembre-se disso, a palavra vem trazendo entendimento, né? Se você recebeu, leu um texto na Bíblia que você não entendeu, então essa palavra não foi de Deus para você, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus
fala, Ele traz luz, Ele traz discernimento para nós, ok? Vamos orar então, vamos falar com Deus, vamos buscar a face do Senhor, vamos consagrar nossa vida ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor, diga o seu pensamento em Deus, abra seu coração, vamos apresentar para Ele a nossa vida. Aleluia. Oh, glórias sejam dadas a Ti, Pai. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Senhor. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz, estar contigo, contar segredos e estar a sós. É o que meu coração deseja, Senhor meu Deus, pois em tua presença, aos teus pés prostrado, te sinto todo meu. Recebe minha vida, ó Deus, me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés molhados ou até meus braços não vão me contentar. Em meio a esta adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe minha vida, ó Deus, me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés molhados ou até meus braços não vou me contentar. Em meio a esta adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Minha vida entrego como um sacrifício em teu altar, para estar contigo, a sós contigo, me santificar. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu venho à tua presença, Senhor, juntamente com todas as pessoas que estão orando agora comigo,
com algumas que vão orar mais tarde. Todos nós temos o mesmo propósito, que é de te encontrar. O propósito é de sermos cheios da tua presença, de termos mais de ti, Senhor, porque entendemos que quanto mais de ti estivermos, menos de nós mesmos se manifestará. Por isso, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque somos falhos. Nós cometemos erros e queremos, meu Deus, nos aperfeiçoar para a tua glória. E entendemos que a única forma, a única maneira é de estarmos na tua presença. O Senhor disse para seu servo Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Oh, Senhor, não existe outra forma, outra possibilidade. Somente a tua presença é que de fato nos faz perfeitos para o Senhor, para o seu propósito. Por isso, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, a tua presença mais, Senhor. Pai, a tua palavra deixa claro para nós que o Senhor é onipresente. Sim, é verdade. O Senhor está em todos os lugares. Mas como já aprendemos, o Senhor não se manifesta em todos os lugares. Senhor, e nós queremos mais do que a tua onipresença. Nós queremos a tua presença manifesta em nós, Senhor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, nós não queremos ficar no raso, queremos nos aprofundar, mergulhar, sermos completamente tomados pela tua presença. Oh, em nome de Jesus. Não queremos, Senhor, uma vida espiritual medíocre, Senhor. Não, Senhor. Não, nós queremos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em comunhão, uma comunhão plena, que custou a vida de Jesus naquela cruz. Queremos, meu Deus, desfrutar da intimidade do Senhor, da comunhão com o Senhor. Como Adão lá no jardim do Éden, antes da queda, que desfrutava, Senhor, do privilégio de ter o Senhor com ele na viração do dia, do privilégio de poder ouvir tua voz, de receber instrução, direção diretamente do Senhor, assim também como correção. Ah, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos ao jardim preparado pelo Senhor para a minha geração, para a nossa geração. Esse jardim fechado, bem regado, de comunhão, de intimidade. Leva-nos em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, a vencer as barreiras que há, a carne, os desejos, as paixões. Ajuda-nos a romper os obstáculos em nome de Jesus e a chegarmos mais perto. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos, Senhor, queremos a Tua presença, queremos, Senhor, o renovo, o fortalecimento, queremos o Teu Espírito em nós, se movendo em nós, operando o querer e o efetuar, governando, guiando, conduzindo a nossa vida, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso ouvir, nos guiando, nos movendo como guiou o Senhor Jesus. Todo lugar que Ele ia, Ele era dirigido, guiado pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Ah, Espírito Santo, eis-nos aqui. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor em consagração. Receba e encha-nos em nome de Jesus Cristo. Se manifeste em nós e através de nós. Aleluia, 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 aleluia. Nós te buscamos, Senhor. Nós te invocamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Peça para Ele, meu irmão, coloque a sua vida diante do Senhor, se consagre a Ele em nome de Jesus. Recebe, Senhor, recebe, no nome de Jesus, nós te oferecemos. Aleluia. Recebe minha vida, recebe, Senhor. Me deixe mergulhar em Teu coração.
só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. Sim, Senhor. Em meio a esta adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. É verdade, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor em consagração. E que seja no nome de Jesus para a tua glória, para o teu louvor. Pai, eu também oro, colocando o nosso dia, o nosso final de semana nas tuas mãos. Senhor, guarda, livra-nos do mal. Livra-nos das tentações. Livra-nos das investidas do inimigo. Nós suplicamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pela tua glória, por tua manifestação. Suplicamos em nome de Jesus por mais de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Espero que você tenha recebido mais de Deus hoje. E assim a gente prossegue na nossa jornada em nome de Jesus. Lembrando que hoje, às 9, às 15, às 19h30, às 18 e às 19h30, nós teremos aqui aquela concentração, né, aquela oração por libertação, tá certo? Eu quero também lembrar você do domingo. Domingo agora é o último domingo do mês. Estaremos aqui agradecendo a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, buscando mais da presença do Senhor. Nós teremos o culto normalmente às 8 da manhã e às 10h30 da manhã e às 19 horas. Lembrando que nas 19 horas nós estaremos celebrando com os nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Nós estaremos juntamente com eles celebrando, glorificando ao Senhor, agradecendo pela vida dos nossos irmãos e abençoando a vida deles. Então, eu quero convidar você que está completando no mês mais um ano de vida e também pedir a você que convide outras pessoas, seus parentes, familiares, amigos, traga para comer um pedaço de bolo com você. Eu creio que vai ser uma noite especial, tá bom? Olha, eu fico por aqui hoje, né, irmãos, nós, como certamente você já percebeu, foi gravação, né, porque o Mateus ele tem um compromisso agora de manhã e é ele que tem vindo me ajudar aqui, é o único que tem vindo me ajudar aqui na transmissão de manhã. Então, ele teve um compromisso, ele já vem às quintas-feiras, que é folga dele, né? Quinta-feira é o dia de folga, mas ele vem de manhã aqui para poder me ajudar a transmitir. E hoje, sexta-feira, ele tem um compromisso nesse horário da transmissão e ele não ia poder estar aqui comigo. E aí nós optamos por gravar a transmissão de hoje, tá bom? E eu sei que vocês já perceberam, só para deixar claro, que Deus continue abençoando vocês e segunda-feira nós estaremos de volta ao vivo em nome de Jesus. Um abraço e até lá, se Deus quiser.